De volta no perfil de hoje, eu converso com a talentosa Eliane Giardini. Eliane, a gente estava falando sobre drama e comédia, você disse que gosta dos dois, passeia nos dois, e que, de certa forma, a televisão te ajudou nesse processo. E foi mais ou menos no Clone, não foi isso? Foi. Ali você descobriu o seu lado cômico. Foi. Eu não sabia, né? Nem era um personagem cômico. A Nazira nem era tão cômica assim no começo. Ela era a irmã mais velha, que não casava, era uma solteirona e tal. Mas ela foi tomando esse rumo, Não sei se Glória enxergou alguma coisa, sei lá, de repente eu fiz alguma coisa que ela achou engraçado, aí ela começou a investir nisso e de repente o personagem tomou esse rumo e eu fui acompanhando, ela foi fazendo, eu fui acompanhando e fui enlouquecendo, adorando essa brincadeira, que acho que foi a novela que eu mais me diverti fazendo em toda a minha vida. Era uma coisa absurda, até hoje eu tenho uma relação assim enorme com Calone, que era meu irmão na novela. Até hoje ele me chama de Maninha, que eu era a irmã mais velha dele e do Dalton Vig. E a gente se divertiu muito fazendo essa novela. Muito, mas a ponto assim, de começar a rir, ter que parar, porque não, entendeu? Que era muita palhaçada, muita palhaçada. E você ali descobriu um lado que eu até descobri, então você exatamente, não sabia comecei a que descobrir. tinha. Comecei Quando você, a brincar. voltando um pouquinho lá, quando você estava fazendo teatro, que você fez muito até chegar na TV, você pensava em fazer TV? Você tinha esse desejo? Porque aconteceu meio por acaso, o Abujamra te chamou e você foi fazer Ninho de Serpente, né? Quando eu comecei a fazer teatro, não tinha plano de fazer televisão, não. Não, porque eu era uma atriz alternativa, tinha um grupo, assim, todo engajado. Televisão não era uma coisa que constava dos meus planos, não. Mas também a televisão daquela época não é a televisão de hoje. Mas eu pretendia ser uma atriz de teatro, basicamente uma atriz de teatro. E o que te fez aceitar esse convite dele? A televisão começou a ficar muito forte nesse país, né? E o Abujamra era um mestre. Verdade. Né? Tinha feito uma peça de teatro com o Abujamra e tudo isso, e de repente ele me levou para fazer essa novela que ele estava montando, que era uma experiência, que era uma novela que era feita fora dos estúdios da TV Bandeirantes. Eles tinham alugado uma casa dos Matarazzi em São Paulo, que ia contar a história justamente de uma família quatrocentona, era o Jorge Andrade, que escrevia a novela, que é um grande autor de teatro. Totalmente Enfim, teatral. Né, totalmente teatral. Acho que ele fez uma ou duas novelas só, o Jorge Andrade. E o Abujamra também, um cara muito de teatro, né? Então, e aí o elenco era Cleide Diáconis, era minha avó, Beatriz Segal era minha mãe, Otton Bastos era advogado, era assim, era um elenco de feras. E eu estava estreando. E já começou protagonizando. E era protagonista da novela, porque era a filha que chegava de fora e tal, blá. E foi uma experiência que eu achei boa de fazer, gostei de fazer. Aí comecei a fazer com mais frequência e a televisão começou a fazer parte da minha vida. Você não teve medo desse desafio, já começar como uma protagonista, num veículo que você ainda não fazia? Eu estava tão um suporte tão grande do Abujamra, ele falava, não, é você, e ele que dirigia, e ele que, entendeu? Que eu falei, era o Henrique Martins que dirigia também, mas era o Abujamra que estava ali junto e tal. Eu me sentia tão segura com ele, que eu não senti medo, não. E deu muito certo, né? Deu super certo, foi um sucesso absoluto a novela. E dali você vai pra Globo um pouco depois? Foi bem depois ainda. Isso foi em 82, 90, né, eu fui pra Globo só no final. E você foi pra Globo? Trabalhei na SBT, fiz outras coisas. Aí eu vim pro Rio. Isso tudo você fez em São Paulo, né? Isso tudo fiz em São Paulo. Você Quando eu vim pro Rio, aí eu primeiro fiz na Manchete. Foi uma época que o Wilker foi contratado como diretor de teledramaturgia na Manchete. Aí ele levou uma galera da TV Globo. E aí eu fiz a primeira novela aqui no Rio, que era Helena, do Mário Prata, que era dirigida pela Denise Sarraceni e que estava começando o Luiz Fernando Carvalho. Todo mundo começando? Todo mundo começando. E aí fiz uma super relação com o Luiz Fernando Carvalho e com a Denise. Aí quando a gente fez essa novela, a Helena, na Manchete, depois eles voltaram para a Globo, não deu muito certo essa experiência, né? E aí Denise me levou para fazer uma novela do Manuel Carlos. Que foi Felicidade. Era uma novela das 6, acho, né? Isso. E depois o Luiz Fernando me chamou para fazer a Dona Patroa no Renascer. Que foi aí que me deu uma super chance, uma não super foi? chance, Ali um você bom personagem. Foi. E dali você foi ganhando personagens maravilhosos. Dali eu não parei, aí né? foi direto. E você gosta dessa engrenagem da TV, Gosto. que é muito diferente do teatro? Gosto muito. Gosto mesmo bastante. Trabalhando enlouquecidamente? Quer dizer, eu faço uma coisa de cada vez, eu não faço teatro e televisão ao mesmo tempo. Ainda mais agora, porque assim, a ambição artística das novelas está crescendo muito, né?
Você vê essas séries, são assim impressionantemente lindas e bem feitas, e você faz 7 cenas num dia em vez de 30, como a gente faz numa novela, né? Mas às vezes trabalha 10, 12 horas, até 14 horas, entendeu? Para fazer uma coisa muito bem feita. E o que a televisão exige mais de você como atriz? Porque tem que decorar muito, né? Vocês recebem blocos e blocos por semana. O que mais exige para você como atriz fazer TV? Diferentemente do teatro? Diferentemente assim, do teatro. Ai, não sei, são tão diferentes as duas coisas, tão diferentes assim. Eu acho que televisão, ela precisa da sua disciplina. Quer dizer, teatro também precisa, mas é que televisão, você recebe 6 capítulos, na terça-feira você decupa aqueles capítulos, você decora aquelas cenas e grava de segunda a sábado, né? Tem assim uma rotina, e você tem que, dentro dessa rotina, quebrar tudo isso com o teu personagem. Entende? Assim, é um exercício bem interessante. Eu gosto muito, me sinto muito à vontade, muito em casa fazendo televisão. Eu gosto. Teatro é outro. Quer dizer, mas por exemplo, eu saio da televisão, a diferença é tão engraçada, eu saio da televisão me arrastando. Eu não vou para lugar nenhum, eu quero chegar na minha casa, tomar um banho, jantar e dormir. É isso que eu quero fazer, eu chego morta. Quando você faz teatro, você sai do teatro, se você for para casa, você fica quicando que nem uma louca. Você precisa ir para algum lugar, para um restaurante, conversar, beber alguma coisa, jantar, para baixar a tua energia. É muito interessante, é muito diferente. Esse é um comentário que as pessoas falam mesmo. Mas é a pura realidade, para jantar, para conversar, quando faz televisão é impossível. É impossível. Até o Caruso faz muito, né? O Caruso... Ele faz TV? E Fagundes também, os dois, muito. O Caruso faz muito TV e teatro muito, ao mesmo tempo. E Fagundes também, não sai do palco. E eu não sei como aguenta, eu não aguento. Primeiro que assim, eu sou terrível, com horário, então, sabe, eu tenho que sair mais cedo, sou péssima, eu tenho um relógio cravado aqui. Então, sabe, se eu tenho que sair para um teatro, eu tenho que estar lá 7h30 no teatro, quando chega a televisão às 6 horas, já começa a me dar desespero, não vai dar tempo, eu tenho que sair. O Caruso às vezes vai de mototáxi. E com a roupa do personagem vai fazendo, chega pronto e entra em cena. Ele já me falou isso. Eu não consigo. Ele já me disse isso. Que ele saiu da Globo, pediu emprestado o figurino, porque não dava tempo de trocar, pegou a moto e foi fazer faz isso. Ele tem uma coisa, essa peça dele que ele está fazendo, que é maravilhosa, por sinal. Você foi ver? Já espetacular. Ele encontrei você. Ele fica na porta, né, recebendo as pessoas. Isso, aliás, é bem... É incrível. É um Caruso. Ele é verdade. Eliana, você faz diferentes personagens de estilos muito diferentes. Uma Muricy Fogosa, uma Dona Patroa reprimida e por aí vai. Por onde começa o teu processo criativo? Você assiste personagens parecidos com aquele? Você lê alguma coisa parecida com aquela? Aonde você busca? É isso mesmo. Quando eu recebo uma sinopse de um personagem, você conversa com o diretor te dá o autor, o diretor, te dão, né, mais ou menos qual que é o conceito do personagem. Aí eu vou rechear essa figura, né? Qual é a época? Por exemplo, agora, a gente fez Eta Mundo Bom, uma novela passava-se nos anos 40. Então aí você começa a procurar imagens, entendeu? Eu sou muito visual. Aí eu vou na internet, dou uma googada e começo já, anos 40. Aí tá. E aí vou seguindo as pistas. Aí tem filmes, tem livros, tem isso, tem aquilo, referências. Eu assisti um seriado inteiro por conta disso, que falava justamente desse período da guerra e da moda chegando, e as primeiras lojas de roupa pronta. Enfim, toda uma época. Aí você vai mapeando, eu vou chegando... descobrindo onde é que pode estar um afeto, onde é que está uma coisa que me liga ao personagem, entendeu? E você meio constrói para aquele personagem, assim, como terá sido o passado dessa pessoa, como ela pensaria o futuro dela, isso passa por você? Eu não faço tanto isso não, sabe? No começo da carreira até fazia, hoje não faço essa biografia toda do personagem, não. Eu procuro me chegar na atmosfera, entendeu, desse personagem. Fiz 2 irmãos, por exemplo, aí... ia fazer a série. Antes de ler os capítulos, eu li o livro umas 200 vezes. Li o livro. Aí começa os libaneses que chegaram no Brasil nessa época. Aí você começa a estudar sobre isso, começa a ver o que eles comiam, como é que é a comida, começa a ir a restaurante libanês, como é que é isso. É assim, vai chegando, entendeu? Vou chegando na atmosfera do personagem através de todas as referências que eu puder buscar. Esse universo vai entrando em você. Vai entrando. Eu vou me apaixonando. É um processo de apaixonamento construído.
que é o oposto do que acontece na vida quando você se apaixona. Você se apaixona, depois você vai entender por quê, né? Eu não, eu vou buscando esse apaixonamento de uma forma construída, entendeu? E já te aconteceu de não se apaixonar por um personagem e não não achar esse personagem? Não, de algum lado eu consigo chegar, em algum lado eu consigo, senão acho que eu não conseguiria fazer. Deve ser realmente difícil. Se você não encontrar nada, deve ser muito difícil. Muito difícil. É verdade. Tem coisas que eu não aceito fazer. Isso que eu ia te perguntar agora. O que, por exemplo? Por exemplo, o Wilker me chamou para fazer uma peça uns 4 anos atrás, que era uma peça, eu não lembro o nome da peça agora, mas era uma personagem, era uma peça sobre terrorismo, sobre essas coisas todas, era uma personagem que contava como ela viu o filho dela de 9 anos ser espancado e morto na frente dela. Eu falei, não tenho condição de fazer essa peça. Eu não consigo nem ler, quanto mais fazer isso todas as noites. Eu não quero me aproximar disso, eu não aguento, simplesmente não aguento. Ouviu que, Eliane, mas o trabalho é esse, eu até me arrependi, porque eu teria feito um trabalho assim com ele. Sabia que ele ia embora tão cedo. Mas, enfim, mas eu não conseguiria mesmo fazer, não. Todas as noites, ficar ali, sabe, nesse universo. A Vera Holtz fez. Eu falei para a Vera, você não tem filhos. Ela falou assim, não é por aí não, eu tenho... E conseguiu numa boa? Ela fez, mas o trabalho, eu sei que é esse, o trabalho do ator, você veste aquele personagem, não quer dizer que você viva aquele personagem, mas eu não consigo, tem certas coisas que eu não consigo. Esse, por exemplo, eu não conseguiria. Esse eu não conseguiria fazer. Tinha tudo para fazer, mas assim, o personagem, eu falei, não, esse personagem não vou aguentar fazer. E você fica muito tempo envolvida com um personagem, tanto no teatro quanto na televisão. Para você, como é que funciona? Ele fica lá quando você sai ou do teatro ou da TV, ou você vem com ele, você fica com o jeito, você fala igual, como é que é para você? Você fica envolvida, assim, um tempo com o personagem, até depois, eu acho. Tem personagens que a gente fez 2 Irmãos o ano passado, a gente gravou 2 Irmãos o ano passado. Foi tão intenso, passa agora em janeiro, olha quanto tempo depois, né? Foi tão intenso que até hoje eu passo no Projac, no lugar onde era, porque era na cidade cenográfica, nos lugares que eu gravei, parece que eu vejo o personagem estar lá inteiro ainda. Tem umas coisas assim, sabe, fica. Como são histórias muito diferentes, cada um tem sua vida, sua história, seu mundo, sua época, de alguma forma, algum personagem já te ajudou na vida real? A descomplicar alguma coisa, ou a resolver alguma coisa, uma questão. Tem isso? Eu acho que a gente faz um exercício muito grande de se colocar no lugar do personagem. Isso já é um exercício bastante interessante de você sair de você e entrar no personagem. É um exercício de empatia que ajuda muito, né? Eu acho que ajuda você, como quando você faz análise, quando você vai no analista e começa a falar sobre você, sobre o teu problema, de certa forma você está fora desse problema, já enxergando, é aí que atua, né, esse deslocamento, eu acho, né, você está muito envolvido com uma situação, aí quando você está dentro de um drama, você não consegue resolver se você estiver totalmente dentro do drama, né, você tem que sair, para observar, para analisar, entendeu? Como se você estivesse fora daquilo, né? Enxergando aquilo, entendeu? Sair da cena. Então, eu acho que o trabalho de ator tem muito a ver com isso, muito a ver com isso. Muitas vezes eu estava vivendo personagem que eu falava, e se isso fosse um personagem, né? Como é que eu resolvia isso? Aí você consegue enxergar outras saídas que você não estava enxergando estando dentro, entende? Quando você está fora, é um novo olhar. É um exercício muito interessante que as pessoas deveriam fazer. É verdade. Ajuda, né? Ajuda. Ajuda até Ajuda muito. Você esfria, entendeu? O drama. Esfria. Porque quando você está dentro, você não enxerga nada, você está só dentro do drama, né? É verdade. Se você consegue sair e observar como se fosse uma outra pessoa que estivesse vivendo aquilo, você enxerga saídas para aquele problema que você, dentro do drama, não está enxergando. E, inclusive, deve conseguir também ver o outro de outra forma. Exatamente. Você começa a ver as pessoas quando você de se outra coloca maneira. no outro, Exatamente. por exemplo. Né? Você está em conflito com uma pessoa. Se você se coloca no lugar dessa pessoa, você consegue enxergar, né? Porque quando você está no conflito, você não faz esse movimento. Não Essa faz. É a questão, você que né? está com a certa e o outro que está errado. Sempre, né? Se né? você consegue ter empatia com o outro, consegue sair do drama e se colocar no lugar do outro, aí você ganhou o prêmio. É verdade. Você fez o exercício que todos nós, como seres humanos, deveríamos fazer. Exatamente. Né? É a nossa lição de casa, né? Que certamente faríamos o mundo muito melhor, né? Sem com menos dúvida, conflito, se a gente né? conseguisse entender o outro, né? É muito difícil entender o muito. outro. Até porque a gente começa, a razão está com a gente sempre, Claro, né? sempre. Em primeiro lugar. Você fez mulheres muito diferentes, como a gente falou aqui. Uma no Clone, a Dona Patroa reprimida, depois a Muricy, que era uma mulher muito fogosa. E você acha que, de certa forma, por exemplo, uma Muricy da vida, ela dá voz às mulheres na questão da autoestima delas?
a patroa ajuda as mulheres que estão naquela situação? A teledermaturgia ajuda nesse ponto? Responde pra gente no próximo bloco. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo e voltamos com mais Eliane Jardine pra você. Não sai daí não, que é rapidinho.